Começa agora o Momento da Fé. Venha mudar a sua vida através do poder de Deus. Agora, com o pastor Romero Silva. Momento de Fé. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Livro de 1 Reis, capítulo 17. E nós iremos começar lendo a partir do versículo 1. Hoje nós iremos ver um pouquinho da história de Elias, amém? Nós iremos ver algumas coisas que aconteceram na vida dele, mas iremos ver principalmente a vitória que Deus o deu, amém? Então abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, e nós iremos começar lendo a partir do versículo 1. Posso começar a ler? Olha o que começa dizendo: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Para um pouquinho aqui. Antes da gente entrar no entendimento principal da nossa mensagem, eu queria te explicar algo. A palavra de Deus, quando se refere a Elias, a palavra de Deus não fala nome de pai, nome de mãe, não fala nada. Ele simplesmente surge no contexto histórico bíblico, ele simplesmente surge naquele momento. E eu creio que você já aprendeu isso. Elias, ele surgiu do nada. Aparentemente do nada, ninguém conhecia ele, ninguém ouvia falar nele, e de repente a sua voz passou a ser ouvida pelo rei. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: é assim que Deus quer fazer na tua vida. De repente Deus vai te levantar, amém? Porque foi de repente, meu irmão, foi de repente, do nada. Ele estava na presença de Deus, ele buscava a presença de Deus, ele fazia a presença de Deus, mas até o momento ninguém sabia quem era Elias. E quando chegou o momento certo, Elias apareceu e sua voz começou a ser ouvida por quem? Pelo rei. Diga glória a Deus. Então diga mais uma vez para quem está do seu lado, diga assim: Deus vai fazer isso com você. De repente, tua voz vai ser ouvida pelo rei. Diga glória a Deus. E a palavra de Deus fala, meu irmão, que Elias, ele vai e diz para alerta do povo que não vai chover, segundo a palavra dele. Olha a ousadia, diga glória a Deus, você vai ser usado, meu irmão. Então, segundo a palavra dele, não haveria chuva. E a palavra de Deus fala, meu irmão, que depois, quando ele falou isso, ele estava fazendo a vontade dele ou a vontade de Deus? Vontade de Deus, não foi? Então muitas vezes quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente espera que as coisas vão tudo se encaixar e a gente vai viver um momento na nossa vida que só tem borboletas, arco-íris, pôneis e algodão doce. Mas só que a coisa, meu irmão, muitas vezes não acontece assim. Elias, ele era um homem de Deus, estava fazendo a vontade de Deus, e quando ele anuncia o que Deus mandou ele anunciar, o que é que Deus fala para ele? Olha o que diz no versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e faz o quê? Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então veja, pelo fato dele estar fazendo a vontade de Deus, olha o conselho que Deus deu para ele: se esconde, porque o rei vai querer te matar. Então muitas vezes quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a coisa começa a apertar. O sapato começa a apertar e o calo começa a doer. E você começa a se perguntar: mas Deus, eu estou fazendo a tua vontade. E Deus, ele está olhando para você e dizendo assim: mas eu estou te preparando. Diga glória a Deus. E a palavra de Deus fala que Elias, ele teve que se esconder. Se esconder para quê? Olha o que continua dizendo: Vai-te daqui, versículo 3 novamente, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Diga glória a Deus. Então entenda, quando você está fazendo a vontade de Deus, por mais que a coisa aperte, por mais que a situação te complique,
Deus ele vai sempre te dar a provisão. Diga glória a Deus. Deus ele vai te dar sempre sustento, meu irmão. Deus ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te desamparar. Lembre-se, você está fazendo a vontade dele, então tua vida está sendo dirigida por ele. Então tudo que acontecer, Deus está no controle. Amém? Então não pense você que pelo fato de você estar passando por uma aflição, porque você está passando por um momento difícil, aquilo é o teu fim. Não, meu irmão. Deus ele não vai te deixar e Deus ele não vai te desamparar. E a palavra de Deus fala que Deus ele mandava os corvos trazerem o quê? Pão e carne, e ele bebia da água do ribeiro. Agora preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Se alguém chegasse para você e dissesse assim, ó, como aqui não tem corvo, né? Um animal que se assemelha a corvo é qual? Qual? Urubu. Então imagina alguém dissesse para você, você está passando por uma luta, fazendo a vontade de Deus, você já está escondido, ou seja, a situação já está difícil. E alguém chega para você e diz assim, ó, os urubu vai trazer carne e pão para tu. Urubu come carne boa ou carne podre? Então imagina a situação de Elias. Eu estava fazendo a vontade de Deus, tive que me esconder, e agora o urubu vai trazer comida para mim? Claro, logicamente que não foi carne podre, mas foi um urubu que trouxe. Então olhe para quem está do seu lado, diga assim, a provisão vai vir de onde você menos espera. Diga glória a Deus. Porque Deus ele não precisa usar a lógica humana. A lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Então quando Deus ele quer fazer, ele usa aquilo que ele quer, não aquilo que você espera. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga, glorifique. Meu irmão, as coisas de Deus quando acontecem, é para você sair saltitante de alegria. Porque você não vai conseguir explicar, você só vai viver. Então não pense você que Deus ele vai te abandonar, não pense você que Deus ele vai te deixar por essa luta que você está enfrentando, por essa luta que você está passando. A provisão de Deus ela sempre vem por onde a gente menos espera. E os corvos todos os dias vinham trazer pão e carne para Elias. Era o McDonald's do céu. Olha, primeiro iFood. Então, meu irmão, os corvos vinham trazer. Então a provisão de Deus sempre chega por onde você não espera. Então nós temos que apenas confiar e viver, apenas nos deleitar na vontade de Deus, porque por mais que a situação esteja difícil, Deus ele vai cuidar de você, Deus ele não vai deixar nada faltar. Elias ele era tisbita, mas ele morava em Gileade. Gileade era uma cidade muito conhecida pelo bálsamo. Quem aqui já leu na palavra, ouviu algumas canções do bálsamo de Gileade? Que era um povo que eles faziam ervas medicinais para curar feridas, dos aflitos, do pessoal que estava ferido. Então era uma cidade famosa, uma cidade boa de se viver. E de repente, onde ele estava? Escondido, morando à beira de um ribeiro, e corvos traziam pão e água para ele. Aí você pensa, isso é só um momento, Deus ele vai providenciar outra coisa, Deus ele vai manifestar o poder dele e vai tirar Elias dessa situação. É isso que todos nós pensamos, é ou não é verdade? Porque a gente pensa que quando a gente está vendo uma aflição, está passando por uma luta, não vai chegar mais nenhuma luta. Mas olha o que acontece no versículo 7. E sucedeu que, passados dias, o que foi que aconteceu com o ribeiro? Olhe para quem está do seu lado. E diga assim, a coisa apertou mais ainda. Ficou mais difícil, porque onde ele estava, tinha água. Onde ele estava, tinha pão e carne. Já estava difícil a situação dele, e agora parece que piorou, porque o ribeiro secou, e ele tinha que sair de lá. Olha, vamos continuar lendo novamente. O ribeiro secou porque não tinha havido chuva na terra. Agora eu te pergunto, quem foi que falou que não ia chover? O próprio Elias, não foi? Então veja, ele estava sofrendo por algo que ele falou, que Deus tinha mandado ele falar. Ele estava fazendo a vontade de Deus, estava sofrendo por estar fazendo a vontade de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, no mundo você vai ter aflição, mas a vitória é garantida. Como assim, pastor? O ribeiro secou, não foi? Ele começou a ficar desesperado, começou a ficar agoniado. E olha o que Deus diz no versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que o quê? Diga glória a Deus bem alto. Deus sabia que o ribeiro ia secar, então enquanto o ribeiro estava secando, Deus já estava providenciando outro escape. Diga glória a Deus. Então quando você pensa, meu irmão, que a situação está ficando difícil e que vai ser o teu fim, Deus já providenciou outro socorro.
Então tenha paz. Não entre em desespero, porque Deus ele não vai deixar você perecer. Deus ele não vai deixar você sofrer. Você está passando por essa luta, mas Deus vai te levantar. E mais uma vez, Deus ele usa uma coisa que foge da lógica do homem, que uma viúva vai alimentar o profeta. E como assim, pastor, foge da lógica? Uma viúva não podia alimentar ele não? Podia, mas olha a situação dessa viúva, vamos continuar lendo? Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegou à porta da cidade, e eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 côvados, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e o quê? Morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Diga glória a Deus. Agora preste atenção, Elias já estava difícil a situação, foi ou não foi? E de repente, olha para onde ele vai, para a casa de uma viúva que não tinha nada. Como é que essa mulher ia sustentar Elias? Agora eu te pergunto, se coloca agora no lugar da viúva, ela já não tinha nada e Deus manda alguém para ela sustentar. Entenda uma coisa, meu irmão, quando Deus ele manda você fazer algo e foge da tua limitação, é porque Ele próprio vai agir. Porque Deus mandou aquela mulher alimentar Elias, foi ou não foi? Mas com o que ela iria alimentar? E Deus falou que Elias iria ser alimentado por aquela mulher, não foi? Mas com o que aquela mulher iria alimentar? Então quando Deus ele te manda para certos lugares, que aquele lugar está sofrendo também, é porque você vai levar uma bênção para aquele lugar. Então você não fique se perguntando: meu Deus, eu estava já numa situação difícil, o Senhor me trouxe para cá. É porque você está carregando uma bênção, porque você está na obediência. E na obediência está a bênção, diga glória a Deus. E a palavra de Deus diz que quando Elias chegou lá, que viu a situação daquela mulher, olha o que ele diz no versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Diga glória a Deus. Então ele foi enviado para levar uma bênção. E aquela mulher, pelo fato de obedecer a Deus, mesmo sem saber como, ela foi abençoada. Diga glória a Deus. E a palavra de Deus fala, a gente não vai ler para não ficar muito extenso, a palavra de Deus fala que Elias começou a morar na casa daquela mulher, e passado um tempo, o que acontece com o filho daquela mulher? Morre. O filho da mulher morre. E Elias olha para a situação, se coloca agora no lugar dele. Já estava tudo se encaminhando, tinha azeite, tinha farinha, de repente o menino morreu. Veja, você está conseguindo compreender que é luta por cima de luta? Você está conseguindo ver que é problema por cima de problema? Mas veja, a gente começou em um problema, que foi para ele se esconder, não foi? Mas quando Deus mandou ele se esconder, Deus deu um lugar para ele se esconder. Quando Deus deu um lugar para ele se esconder, já resolveu um problema, foi ou não foi? Deus deu alimento para ele comer e água para ele beber, já resolveu outro problema, foi ou não foi? E a palavra de Deus fala que depois a água secou, mas Deus já tinha providenciado alguém para alimentá-lo, ou seja, era um problema, mas Deus já resolveu outro problema. Então, por mais que você esteja olhando para o cenário da tua vida, e você esteja dizendo: meu Deus, é problema por cima de problema, cada dia que passa Deus soluciona um, vai resolvendo um, resolvendo o outro, e o nome dele vai sendo glorificado. Mas só que muitas vezes a gente não consegue enxergar, porque a luta é grande, o problema é grande, e a gente fica sofrendo. Mas não sofra mais, meu irmão. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: se alegre, porque Deus já te deu a vitória. Não tenho que chorar, não tenho que ficar se lamentando, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. E a palavra de Deus fala que o filho daquela mulher morreu. Mas outro problema, todos os problemas aparentemente têm solução. A gente diz até um ditado, né? Só não tem jeito
para a morte, mas o menino morreu. Agora eu te pergunto, Deus deu ou não deu um jeito? Deus deu mais um jeito em outro problema. E a palavra de Deus fala que, adianta lá para o versículo 24. E diz assim, ó, então a mulher disse a Elias, nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é o quê? Olhe para quem está do seu lado, diga assim, você vai começar a ser exemplo. Porque por mais que a luta se levantou, por mais que o problema veio, em momento nenhum você viu Elias titubear. Em momento nenhum você viu Elias dizer assim, mas meu Deus, vamos parar um pouquinho aí, né? Em momento nenhum, meu irmão. Em momento nenhum. E é isso que o diabo ele quer fazer conosco, o diabo ele quer nos desanimar, o diabo quer fazer com que a gente ache que a gente foi esquecido por Deus pela sucessão de problemas que a gente vem passando. É problema na família, é problema na saúde, é problema no trabalho, é problema em tudo que é lugar, e a gente acha, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, o que é que está acontecendo comigo? Eu não estou no pecado, estou fazendo a coisa certa, mas lembre-se, tudo isso aconteceu porque ele estava fazendo a vontade de quem? Então, meu irmão, para fazer a vontade de Deus há um alto preço, porque ir na direção de Deus significa que você está indo na contramão do mundo, e ir na contramão do mundo é a mesma coisa que um carro ir na contramão. O que é que acontece? Vai vir vários outros carros para tentar o quê? Para bater nele. Se um carro for na contramão na rua dessa, provavelmente vai ter um acidente, vai ou não vai? Então é isso que acontece no mundo espiritual. Quando você está no caminho de Deus, você está na contramão do mundo. Então o diabo vai lançar vários carros para te atingir. Mas só que quanto mais bate em você, mais teu carro acelera. Diga glória a Deus. Então não deixe o desânimo tomar conta de você. Não deixe o pensamento de você pensar assim, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, pelo fato de você estar passando por um problema. Posso contar um exemplo meu? É até um pouco engraçado, mas Deus alegrou meu coração com um pão doce. Como assim, pastor? Certo dia eu estava no patrocinador e estava acontecendo exatamente assim na minha vida. Era problema por cima de problema, luta por cima de luta, angústia por cima de angústia, choro por cima de choro. Eu falei assim, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Isso não vai acabar não, não vai parar não. Aí eu abaixei a cabeça lá no patrocinador, que era meu dia de ficar lá, e comecei a abaixar a cabeça, era culto de quarta-feira. E eu comecei a orar, eu falei assim, meu Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Se o Senhor não esqueceu de mim, Pai, me dá um sinal que o Senhor não esqueceu de mim. Aí eu falei assim, ó, em nome de Jesus, amém. Aí a porta do patrocinador abriu. Quando eu levanto a cabeça, uma mulher, uma irmã cheia de sacola, fez assim, pastor, quando acabou o culto, Deus tocou no meu coração para trazer isso aqui para o senhor. Ela trouxe um bocado de pão doce, café, queijo, manteiga, açúcar, trouxe um bocado de coisa, eu até dei para Santana, não sei se Santana lembra, pão doce. Então veja, enquanto eu estava orando, Deus já estava tocando no coração de alguém para mandar o sinal, a provisão para a minha vida. E aí eu entendi, meu Deus, o Senhor não se esqueceu de mim. Parece até uma besteira, né, meu irmão, mas meu coração se alegrou tanto. Eu nunca me emocionei tanto em ver um pão doce na minha vida. Pense num pão doce ungido. Então eu alegrei o meu coração porque eu senti que Deus estava cuidando de mim. Amém? Então muitas vezes a gente entra nesse engano que Deus ele nos esqueceu, que Deus ele nos abandonou. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então Deus ele não vai esquecer de você, Deus ele não vai esquecer da tua família, Deus ele não vai esquecer da tua vida, Deus ele não vai esquecer da promessa que ele te fez. Agora você precisa entender algo, que há um tempo certo para acontecer, amém? Olha o que diz no versículo seguinte, aliás, no capítulo 18, versículo 1, e olha o que diz, e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei o quê? Chuva sobre a terra, diga glória a Deus. Então, meu irmão, a situação apertou mais uma vez, porque Elias ia ter que enfrentar aquele que queria matá-lo. Mas só que Deus falou o seguinte, eu vou mandar o quê? Então olhe para quem está do seu lado, e diga assim, o relógio de Deus não está adiantado
não está atrasado, vai acontecer no tempo certo. Amém? Então é no tempo certo, irmão, que Deus vai mandar a chuva. É no momento certo que a chuva vai descer. Talvez você está vivendo aquele momento da sua vida que é a noite, né? O choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria vem. E a palavra de Deus diz, ainda antes que houvesse dia, ou seja, está em que período do dia? Noite, não é verdade? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, no momento do sofrimento, Deus é também na sua vida. Diga glória a Deus. Porque o choro está durando essa noite, meu irmão. Mas a alegria vai vir pelo amanhã, a chuva vai vir pelo amanhã. E Deus fala assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Então ninguém vai poder te parar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, vai para cima. Amém? Chega de ficar parado, meu irmão. Porque olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. A chuva ia descer, mas Elias precisava ir para cima. Amém? Então, meu irmão, a chuva vai descer na tua vida, mas você precisa tirar esse sentimento de derrota da tua vida. Esse pensamento de fracasso, esse pensamento que nada está dando certo, tira esse pensamento de fracasso. Você tem que ir para cima. Quando você for para cima, a chuva desce. Diga glória a Deus. Quando você se levantar, a chuva desce. Quando esse pensamento de derrota, quando esse pensamento de fracasso sair, você vai ver a bênção de Deus chegando na tua vida. Porque Deus, Ele não te fez um derrotado. Sobre todas as coisas, nós somos muito mais do que vencedores. Então, se levante e vai para cima. Amém? Então foi esse o recado que Deus mandou trazer para você nessa noite. Se você crê, aplauda o Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus.